Olá, eu sou o Walker. Bom, hoje vou falar sobre a entrada no reino e a coluna de todo o nosso ser e caráter, o coração. Então, vamos lá. Durante o ministério de Jesus na terra, um dos escribas religiosos pediu ao Senhor que dissesse qual mandamento dentre todos os mandamentos de Deus seria o primeiro, ou seja, o mais importante, o mais significativo, conforme Marcos capítulo 12, versículo 28. Tal interrogação seria equivalente a perguntar qual é a coisa mais importante do mundo. Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças, conforme Marcos 12, 29 e 30. Depois ele imediatamente conectou esse mandamento a outro, e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento melhor do que este, conforme Marcos 12, 31. O escriba que fez a pergunta respondeu que concordava com a resposta de Jesus, dizendo que amar a Deus de todo o coração e amar ao próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios, conforme Marcos 12, 33. Jesus respondeu-lhe dizendo: não estás longe do reino de Deus, conforme Marcos 12, 34. Observamos que durante este diálogo entre o escriba e o Senhor Jesus, que entrar no reino de Deus e viver de acordo com esse reino é em sua essência uma questão de coração. Então a coisa mais importante que podemos fazer é amar a Deus com todo o nosso ser, ou seja, de todo o nosso coração. Fisicamente falando, o coração é o órgão central. Sua função é bombear, através do sangue, oxigênio e nutrientes para todos os órgãos, e empurrando para fora deles todas as toxinas. Se o coração para de bater, ou seja, se ele para de bombear, a vida do corpo termina. Portanto, o coração é muito importante e indispensável. O sistema fisiológico de um ser humano foi projetado para proteger este órgão acima de todos os outros. A exemplo disso, em condições extremamente frias, o sangue começa a se retirar das extremidades a fim de manter a integridade do coração. Biblicamente falando, ou espiritualmente, temos um coração que se localiza no centro de nosso ser espiritual. As Escrituras dizem, bem escrito está: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. O ser humano é um espírito que tem uma alma e vive em um corpo físico. O coração espiritual, biblicamente, tem o sentido de espírito, e esse interage e se conecta com a alma, que é a sede moral do homem e consiste na mente, na vontade e nas emoções. Espiritualmente falando, este coração espiritual é o catalisador do coração, ou seja, da mente do Deus vivo de Israel, e é o centro de todo o nosso ser espiritual. Sua função é bombear vida e espírito de Cristo Jesus através da sua poderosa palavra, ou seja, do coração e a mente de Deus, para toda a nossa alma e o corpo físico, que é templo do Espírito Santo de Deus. Com isso ficamos cheios do Espírito de Deus e não inchados, como adverte o apóstolo Paulo na palavra de Deus. A palavra coração, de fato, aparece muitas vezes nas Escrituras. Na Antiga Aliança, Antigo Testamento, as traduções da palavra coração, nos termos hebraicos correspondentes, significam o coração como órgão mais interior e o coração também usado figurativamente, de modo muito abrangente, para os sentimentos, as vontades e até mesmo o intelecto. Desta forma, no sentido figurativo, esses termos fazem referência ao ser interior de cada ser humano, ou seja, nosso âmago, incluindo nossos sentimentos, desejos, vontades
e intelecto. Na Nova Aliança, no Novo Testamento, e vale lembrar que somos ministros da Nova Aliança, pois o sangue de Cristo já foi derramado na cruz do Calvário e ele ressuscitou ao terceiro dia, a principal palavra, traduzida como coração, é, em um sentido figurativo, os pensamentos ou sentimentos, ou seja, mente. Nosso coração é nosso verdadeiro eu, e ele é o catalisador de nossos desejos, motivos, intenções e ações. Um desejo é uma vontade forte, uma vontade de ter alguma coisa ou de fazer alguma coisa. O motivo é alguma coisa, como uma necessidade ou desejo que leva uma pessoa a agir. Uma intenção é uma coisa que você planeja fazer ou conquistar, ou seja, um objetivo ou propósito. Um outro termo, usado biblicamente falando, para se referir ao coração ou espírito, é homem interior, conforme Efésios capítulo 3, versículo 16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu espírito no homem interior. Observamos outra vez que o coração é a essência, ou a identidade do ser humano, ou seja, é a parte mais complexa, sagrada e íntima de qualquer pessoa. Por outro ângulo, o alicerce de todo o seu ser e caráter, de onde seus desejos, planos, propósitos, vontade, pensamentos e atitudes têm origem. Sendo, por assim dizer, a condição de nosso coração será a condição de nossa vida, de maneira que o estado do nosso coração espiritual afeta todos os aspectos de nosso viver diariamente. Todas as questões de ordem espiritual, mental e emocional, e muitas das vezes de ordem física, estão enraizadas no coração. Então a questão é: como tornar o coração saudável, espiritualmente falando? Não se esqueça de deixar o seu like, que é exatamente tocar neste polegarzinho logo abaixo do vídeo. Também não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar este vídeo abençoando a vida de outras pessoas. E se você ainda não recebeu o seu Jesus como teu Salvador e Senhor, faça isso o mais rápido possível. A palavra de Deus é clara ao declarar, conforme que está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. No próximo vídeo falaremos exatamente disso, como tornar o coração saudável espiritualmente, entendendo e compreendendo o que brota, ou seja, o que nasce do coração de todo e qualquer ser humano. Um grande abraço e que Deus abençoe vocês de maneira poderosa e extraordinária, sempre, em nome de Jesus Cristo de Nazaré.